Nós estamos em uma minissérie de mensagens, onde nós estamos falando sobre pentecostalismo, a nossa história, e nós estamos sendo edificados, ensinados por intermédio da palavra do Senhor e do seu Espírito. Irmãos, de verdade, quem está sendo edificado por essa série, diga amém, glória a Deus. Eu tenho absoluta certeza que ao final deste tempo, o Senhor continuará produzindo em nós santo temor, fervor e reverência à presença do Espírito. Queridos, na semana passada, nós começamos a falar sobre um dos distintivos do pentecostalismo. Desde o início nós percebemos que existem alguns distintivos ou características que denotam ou que determinam que de fato nós pertencemos a essa tradição pentecostal. Dons espirituais é uma das marcas distintivas, e nós falamos sobre dons espirituais. Obviamente que nessa minissérie nós estamos arranhando superfície. Em breve nós voltaremos a falar sobre esse assunto, e nós estamos apenas construindo um lastro para que a pentecostalidade ou o pentecostalismo, como nós cremos, seja completamente fundamentado nas Escrituras. E depois de dons espirituais nós começamos a falar, eu comecei a falar na semana passada sobre batismo no Espírito Santo, com evidência no falar em outras línguas. E na semana passada, queridos, foi uma espécie de apologética. Nós falamos sobre várias tradições, como as tradições enxergam batismo no Espírito Santo e como nós pentecostais enxergamos batismo no Espírito Santo. E batismo no Espírito Santo, para nós, de tradição pentecostal, ele é acompanhado pelo sinal do falar em línguas. Bom, se eu não falo em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo? Não. Porque uma vez que nós passamos pelo processo do novo nascimento e recebemos o dom gracioso de Deus, a salvação em Cristo Jesus, consequentemente nós recebemos o Espírito Santo. Então, falando em línguas estranhas ou não, nós somos batizados no Espírito Santo. Agora, para nós que pertencemos à tradição pentecostal, nós cremos à luz de textos bíblicos, os textos que nós citamos na semana passada, nós cremos que todas as vezes, ou a maioria das vezes, que o Espírito Santo desceu sobre irmãos da igreja primitiva, essa presença do Espírito Santo foi acompanhado pelo sinal do falar em línguas. Então, Números capítulo 11, nós falamos semana passada, Atos dos Apóstolos capítulo 2, Lucas capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 14, Atos capítulo 10, Atos capítulo 18. Então, todos os textos bíblicos que nós citamos na semana passada têm a ver com a descida do Espírito Santo, e quando os irmãos receberam esse Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas, outros profetizaram. Então, dito isso, o batismo no Espírito Santo, para nós pentecostais, eles são acompanhados pelo sinal do falar em línguas. Amém? E nós falamos também sobre como esse batismo ele é visto nas tradições, como as outras tradições cristãs enxergam o batismo no Espírito Santo a partir de uma leitura bíblica ou de uma hermenêutica, que é a ferramenta de interpretação bíblica, interpretar textos bíblicos. É como essa ferramenta ela é utilizada pelas outras tradições cristãs, reformada, anglicana e afins. Amém, irmãos? Amém. Nesta série, ao decorrer da semana e ao fim de cada exposição de mensagens aqui, alguns irmãos têm nos procurado para tirar algumas dúvidas, e agora, formalmente, nós queremos estender realmente essa oportunidade a todos os irmãos. Os irmãos podem nos procurar ao final de cada mensagem, durante a semana nos mandar um WhatsApp, e nós estamos, pouco a pouco, respondendo algumas dúvidas que têm sido levantadas na exposição dessa série. Dito isso, irmãos, o que tem acontecido com essa exposição onde nós temos falado sobre pentecostalismo? Como nós somos cristãos de raiz pentecostal, foram criados alguns absolutos, ou eu diria que vários absolutos, e agora há pouco
na sala do presbitério, um dos irmãos da nossa comunidade, ele suscitou essa realidade. Eu falei, realmente, nós passamos a vida inteira nessa tradição com muitos absolutos. E uma vez que algumas verdades, e algumas delas são expostas nesse tempo de maneira inédita, tem causado um tipo de reflexão, tem gerado muitas dúvidas na perspectiva de como nós pensamos pentecostalismo. Porque certamente nós reduzimos essa realidade a uma caixinha, a um pensamento, a simplesmente experiências, quando na verdade há um mundo bíblico por trás dessa realidade do pentecostalismo. Então, na semana passada nós iniciamos falando sobre necessariamente o batismo no Espírito Santo, irmãos, é uma das marcas ou um dos sinais ou um dos distintivos principais da tradição pentecostal. Quando eu digo principal, é porque ele tem um tom de evidência, mas o pentecostalismo, como já foi dito, não é só falar em línguas, e no final da mensagem nós vamos concluir mais uma vez exaltando e evidenciando essa verdade. Então nós começamos a falar sobre como as línguas estranhas, elas se manifestam na nossa vida. Então nós temos dois parâmetros, que é o que nós iremos utilizar essa manhã, para fundamentar essa experiência do falar em outras línguas. Visto que outras tradições não creem como nós cremos nesse batismo, nesse empoderamento do Espírito. Quando a gente fala de batismo, nós estamos falando de mergulho, sim ou não? Nós estamos falando de mergulhar em uma realidade. Então, batismo no Espírito Santo nada mais é do que mergulhar na realidade do Espírito, visto que um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Então, batismo no Espírito Santo é quando eu sou imerso na realidade do Espírito, ou empoderado, ou revestido. E uma vez que nós somos revestidos, nós falamos em idiomas, Paulo chama de idiomas angelicais, embora é uma discussão acadêmica, mas à luz dos textos bíblicos, na perspectiva do hebraico original, línguas estranhas, Paulo traduz em 1 Coríntios capítulo 13 como língua dos anjos, e tem todo o contexto, um dia nós podemos falar sobre isso, do porquê que Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, ele afirma que línguas dos anjos tem a ver com línguas estranhas, até porque ele cita lá, língua dos homens, língua dos anjos. Ele está afirmando que existe xenolalia e existe glossolalia, que é o cerne do que nós vamos continuar falando essa manhã, e nós traremos um pouco mais de objetividade para essa realidade. Então, nós vamos fundamentar a fala do falar em línguas, das línguas angelicais, ou, como é dito, numa linguagem um pouco mais acadêmica, experiências estáticas. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência estática. E quando se trata de experiência estática, não tem a ver com a experiência simplesmente de eu estar paralisado no lugar. Não é isso. Tem a ver com um tipo de experiência que toca o espírito, mas é manifesto nas emoções. E aí, para o enriquecimento intelectual, cognitivo dos irmãos, ainda existe também uma discussão acadêmica se o falar em línguas estranhas tem algum tipo de implicação psicológica, emocional. E o Gutierrez Siqueira, ele acabou de lançar um livro, um dos livros anteriores, talvez o penúltimo livro que ele lançou, ele fala justamente sobre isso. Por quê? Porque nós somos emocionais, irmãos. Nós falamos isso ao decorrer dessa série. Por mais que se trate de experiências espirituais, nós somos emocionais. Nós sentimos no corpo as manifestações do Espírito. E por isso há uma discussão se o falar em línguas realmente tem a ver com psicologia, emocionalismo, ou tem a ver com psicologia, emocionalismo e espiritualidade. E ao passo que, embora não tenha feito nenhum tipo de estudo profundo, para mim mistura tudo, irmãos. Tem a ver com psicologia, tem a ver com emocionalismo, tem emoções, não emocionalismo, na verdade, e tem a ver com espiritualidade, porque a espiritualidade é o cerne dessa experiência, e o apóstolo Paulo, ele faz a afirmação disso. Então, nós vamos fundamentar essa manhã as duas realidades principais
dentro do aspecto de variedade de línguas. Pedro falou em semanas anteriores com precisão a respeito disso, mas quando nós pensamos no falar em línguas está classificado no dom do Espírito de variedades de línguas. E nós vamos entender isso essa manhã, mas nós vamos fundamentar na experiência de Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 e Atos dos Apóstolos capítulo 2. A perspectiva de Paulo a respeito dessa imersão no Espírito e a perspectiva lucana do apóstolo Lucas a respeito dessa experiência. Dito isso, é a última vez que eu digo dito isso essa manhã. Eu já disse umas 4 vezes, né? Mês passado eu disse 60, em 60 minutos de mensagem. Já ia falar dito isso de novo, sem querer. Veja, irmãos. Batismo no Espírito Santo é como nós pensamos. Experiência subsequente, experiência pós-conversão. Então, experiência subsequente tem a ver com experiência depois da conversão. Ou seja, segunda experiência. Nós pentecostais cremos que batismo no Espírito Santo é uma experiência depois do novo nascimento, depois da conversão. Não menos importante um do que o outro, porque não estão em pé de igualdade. Novo nascimento sempre será o maior dos milagres, como disse o apóstolo Paulo. Mas nós que professamos essa tradição, nós devemos buscar incansavelmente por esse dom do Espírito. Porque se é um dom do Espírito, se é um carisma do Espírito, isso quer dizer que está acessível à igreja. E se está acessível à igreja, nós podemos acessar. E Pedro foi muito cirúrgico na semana retrasada, quando ele disse que os dons acessíveis de Deus, ele é comprado por intermédio de fome por Deus. Se está acessível, eu preciso ter fome, porque a moeda do céu é fome. As realidades que nos cabe, o que nós recebemos de Deus por intermédio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, tem a ver com um desejo dentro de nós, uma fome insaciável em busca dessas experiências espirituais. E essas experiências fortalecem a nossa fé. Então, nós falamos sobre variedade de línguas, o que significa. Nós falamos sobre o objetivo desse dom, o objetivo de variedade de línguas, o objetivo de falar em línguas. E o primeiro objetivo é a edificação pessoal. Então, quando nós oramos em línguas, no nosso tempo devocional, nós estamos orando no Espírito, o Espírito ora de fato. Paulo ele disse isso, nós vamos ler esse texto. Então, quando nós estamos orando em línguas, nós estamos edificando o nosso homem interior. Esse é o primeiro objetivo desse dom do falar em línguas. O segundo objetivo desse dom de falar em línguas estrangeiras tem a ver com a edificação coletiva, a edificação da igreja. Então, quando alguém se levanta em meio a um culto público como esse e começa a falar em outras línguas, e outro irmão se levanta e faz a interpretação dessas línguas, o apóstolo Paulo ele diz que quando há interpretação de línguas estranhas no culto público, há edificação coletiva. Então, quando eu oro na minha devocional, eu sou edificado. Quando alguém ora no culto público e outro irmão interpreta, a comunidade é edificada. E Paulo diz que línguas estranhas interpretada é e funciona como uma profecia para a comunidade. Dentro dessa realidade, nós temos uma das realidades do falar em línguas, que nós vamos classificar um pouco melhor daqui a pouco. Estou só recapitulando um pouco do que nós falamos na semana passada, que é a língua como sinal ou testemunho aos incrédulos. Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. O que Paulo está falando? Quando eu oro em línguas, no meu tempo de oração, eu sou edificado. Quando alguém ora em línguas em um culto público e alguém interpreta, a igreja é edificada. Mas existe uma terceira categoria do falar em outras línguas que testemunha
ou que traz um tipo de experiência para um incrédulo. Como seria isso na prática? De repente, algum irmão se levanta aqui no nosso culto público agora, começa a falar em outras línguas, só que essas línguas se trata de um tipo de idioma estrangeiro, ou seja, alguém é impulsionado pelo Espírito Santo e começa a falar em russo, sem quer que nunca tenha tido contato com esse idioma ou um idioma aprendido. Isso nós chamamos de xenolalia ou xenolalia. É um impulso do Espírito para você falar por intermédio do Espírito um idioma estrangeiro, seja ele de qual língua for, seja americano, seja inglês, americano é inglês, né? Seja inglês, seja chinês, seja mandarim, seja algum tipo de idioma do Oriente. Feito isso, algum irmão ou algum descrente, necessariamente, algum descrente aqui no culto de língua americana, ele é edificado por essa língua. Nós estamos tendo a graça de Deus de ter alguns dos refugiados do Afeganistão conosco, e os irmãos do Afeganistão, ele tem por fala persa, o idioma afeganistão é persa. Então, se o Espírito Santo impulsiona algum irmão aqui essa manhã a falar em persa, a irmã que está aqui conosco cultuando Afeganistão, prontamente ela irá compreender o idioma. Agora, irmãos, como falar um idioma estrangeiro sem nunca ter aprendido? Nós não temos somente textos bíblicos que fundamentam essa realidade, mas a história da igreja ao longo de todas as eras viveu essa realidade. Ainda hoje, muitas pessoas vivem essa realidade. Então, essa é a terceira classificação de línguas estranhas, ou línguas estrangeiras, que é a classificação de línguas estranhas para testemunho ao incrédulo. Feito isso, nós vamos falar essa manhã, inicialmente, sobre glossolalia. E aí eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Nós faremos a leitura do verso 2 ao 5. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz, versículo 2. Pois quem fala em língua não fala a homens, mas fala a Deus. Paulo está dizendo que a experiência do falar em línguas tem a ver com uma conexão direta com o nosso espírito, o Espírito de Deus orando no nosso espírito. Por isso, quando nós estamos orando em línguas, nós não estamos falando a quem está à nossa volta, nós estamos falando diretamente a Deus. É mais um texto bíblico que fundamenta que línguas estranhas têm a ver com o idioma do céu. Uma pergunta que foi suscitada ao longo dos anos na era cristã foi: qual é o idioma do céu? E quando nós oramos para algumas traduções, alguns textos bíblicos de tradução hebraica, nós teremos a afirmação que o idioma do céu é esse tipo de línguas estranhas. Como vai funcionar lá, eu não sei. Mas o que Paulo caracteriza, entre outros autores, como Lucas também, é que o idioma do céu é o falar em outras línguas. E Paulo está dizendo que esse idioma é tão do céu que quando eu falo nesse idioma, eu não estou falando a homens, eu estou falando a Deus. E aí ele continua dizendo: de fato ninguém entende. Em espírito fala mistérios, porque é um mistério, é uma experiência sobrenatural. Mas quem profetiza o faz para a edificação, o encorajamento e consolação dos homens. Versículo 4: quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. A primeira classificação, edificação pessoal. Mas o que profetiza, edifica a igreja. A segunda classificação de línguas estranhas ou línguas estrangeiras. O que Paulo está dizendo no versículo 3, no versículo 2? Pois quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, porque ninguém o entende e o seu espírito fala mistérios, ou algumas traduções diz: o espírito ora de fato.
Esse texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 14, o contexto dele é o contexto da igreja de Corintos, uma igreja abastecida dos dons espirituais, só que era uma igreja que super evidenciava apenas esse dom. Pedro falou semanas anteriores sobre os dons espirituais, os 9 dons espirituais, com base em 1 Coríntios também. E dentro desses 9 dons espirituais, nós temos o dom de variedade de línguas. E essa igreja de Corinto era uma igreja que tinha o uso dos dons contínuo, mas eles estavam evidenciando apenas esse dom. É por isso que o capítulo 14 inteiro, o apóstolo Paulo está confrontando a igreja. Por quê? Porque eles estavam utilizando o dom de Deus de forma que estava comprometendo o culto público. Por quê? Porque o falar em línguas, irmãos, tem a ver com, além de uma experiência sobrenatural, mas é um tipo de dom espetacular. O falar em línguas é um dom espetacular. Por quê? Porque tem a ver com elocuções proféticas, e todas as vezes que alguém é impulsionado pelo Espírito a desenvolver a elocução profética, a falar em línguas, ou profetizar, e afins, que é o resultado da igreja de Corintos, esse dom ele é super evidenciado. Se alguém se levanta aí agora e começa a orar em outras línguas, é inevitável que toda a igreja volte os seus olhos para essa pessoa. É inevitável que isso aconteça. Se agora, no momento da exposição da palavra, eu começo a falar em outras línguas, é inevitável que todos me olhem. Então o que estava acontecendo nessa igreja é que os irmãos estavam superestimando esses dons, mas não com sentimento no lugar. Não com o fim ou o objetivo correto. Eles estavam utilizando apenas esse dom para a promoção. É por isso que o contexto do capítulo 14 inteiro, o apóstolo Paulo ele está confrontando a igreja e lembrando a igreja que não existe apenas o dom de falar em línguas. É por isso que pentecostalismo não é só falar em línguas. Porque o dom de falar em línguas não é o único dom bíblico. E o apóstolo Paulo, por vezes, ele faz questão de encorajar a igreja a buscar com zelo os dons espirituais. Porque não é o único dom, o falar em línguas. E quando Paulo ele se refere ao falar em línguas, em 1 Coríntios capítulo 14, é a expressão do grego, a expressão técnica, glossolalia ou glossolalia. Então, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está falando de um tipo de idioma celestial. De um tipo de idioma estrangeiro. Já já nós vamos ler Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 4. Lucas está falando de outro tipo de idioma angelical. Embora ambos são classificados na mesma realidade, mas cada um tem funções diferentes. Então, Paulo, em 1 Coríntios, ele está falando de glossolalia. A palavra glossolalia do grego vem da palavra língua, glossa, língua, e lalia, quer dizer falar em língua, ou o falar em língua. Então, glossolalia é uma língua falada, ou falar em uma língua. Agora, por que Paulo ele está afirmando essa realidade? Porque a glossolalia é um fenômeno caracterizado pela expressão de palavras não reconhecíveis ou não compreensíveis em qualquer língua conhecida. Ou seja, o falar em línguas é um idioma cristão. E para nós, mais ainda de tradição pentecostal. Obviamente, não existe artigo indefinido, plural, singular, no falar em outras línguas. Por que não tem? Porque não é um idioma da terra. Falar em línguas, não dá para conjugar o verbo, irmãos. Não se conjuga o verbo do falar em línguas. No máximo se interpreta se alguém também foi impulsionado pelo Espírito. Por quê? Mais uma vez, não é um idioma humano, é um idioma do céu. Então, por isso que Paulo ele traduz essa expressão do falar em línguas em 1 Coríntios capítulo 14 como glossolalia, porque ele diz,
tem a ver com um tipo de linguagem que nenhum ser humano conhece. Nós, cristãos, pentecostais, só o sabemos que se trata de um idioma celestial porque nós temos as Escrituras. Mas vai orar em línguas para um descrente, ele não vai saber o que você está falando. E ainda que você tente explicar, ele não compreenderá. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo, Paulo diz: se for para falar em línguas em público, se for para orar em línguas em público, que haja intérprete, porque senão o incrédulo não vai entender absolutamente nada. Então as línguas estranhas de 1 Coríntios capítulo 14, é um tipo de línguas estranhas de natureza de oração, e nós precisamos classificar isso muito bem. Línguas estranhas, na perspectiva de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, tem a ver com um tipo de oração. Porque ele afirma em versos subsequentes que quem ora em línguas, ora de fato, ou ora em verdade. Por que Paulo está falando isso? Porque quando nós oramos em línguas, nós não escolhemos palavras, irmãos. Nós somos impulsionados pelo Espírito em um profundo temor, porque nós estamos falando a Deus. Paulo diz isso no versículo 4, nós estamos orando a Deus, mas nós não estamos preocupados como nós estamos orando. Existe uma grande diferença, mesmo que isso seja muito óbvio, mas existe uma grande diferença entre nós orarmos no nosso idioma, na língua portuguesa, e nós orarmos no idioma celestial. Porque enquanto nós oramos no nosso idioma português, nós estamos escolhendo as melhores palavras, nós estamos conjugando o verbo, nós estamos orando com um tipo de consciência que o apóstolo Paulo, ele não ignora essa realidade. Mas quando nós estamos orando na realidade do Espírito, impulsionado pelo Espírito, por que Paulo diz que o Espírito ora de fato? Porque não há nenhum tipo de interrupção humana. Não há nenhum tipo de intercorrência humana quando nós estamos orando em línguas estranhas. É por isso que nós somos extremamente edificados, irmãos. E nós precisamos restaurar esse dom dentro de nós, os que já receberam. E os que não receberam esse dom de Deus, por intermédio do Espírito, de orar em outras línguas, Paulo diz: busque. Não impacta na sua salvação, mas te torna um crente fervoroso. Porque nós já experimentamos, e eu tenho certeza que a maioria dos irmãos que estão aqui presentes já experimentaram de um tempo de oração em línguas e que você saiu extremamente edificado, com seu homem interior, como disse o apóstolo Paulo, extremamente intrépido, fortalecido, porque Paulo diz que quem ora em línguas não ora a homens, mas ora a Deus, porque o seu espírito ora de fato. Aí Paulo diz: a sua mente fica infrutífera. Por que Paulo usa a expressão que quando nós estamos orando em línguas, a nossa mente fica infrutífera? Por tudo que eu já falei, não há nenhum tipo de interrupção humana. É um tipo de interlocução espiritual. Eu falo e Deus compreende. Agora veja, sabe o que é interessante, irmãos? Que é um tipo de idioma que o Espírito põe na nossa boca, nós não compreendemos, mas o Espírito compreende. A não ser que você tenha o dom de interpretação de línguas. Se você não tem o dom de interpretação em línguas, você não entende o que você está orando. Veja que sobrenatural e o quanto isso é absurdo. Eu não estou entendendo o que eu estou orando, mas isso está me edificando. Como? Por quê? Porque eu estou orando ao Espírito. E eu consigo fazer um tipo de intercessão que dentro da minha linguagem portuguesa, dentro do meu idioma, ou dentro das minhas habilidades, ou dentro da minha capacidade, eu não conseguiria dizer a Deus. Olha só o quanto isso é tão poderoso, irmãos. A oração em línguas, dentro da perspectiva da glossolária, dentro da nossa devocional, é um tempo de oração no Espírito, onde o Senhor, Ele ora por intermédio do seu Espírito, no nosso Espírito, aquilo que nós não teríamos a capacidade de orar. Então nós temos duas classificações dentro dessa realidade de glossolalia em 1 Coríntios capítulo 14. Alguém está entendendo? Diga amém.
A primeira classificação é as línguas estranhas de natureza de edificação pessoal, as línguas estranhas de natureza de oração, aquilo que eu pratico no meu tempo de intimidade com o Senhor. E a segunda classificação dentro dessa realidade de glossolalia é quando as línguas estranhas ela é interpretada e ela serve para a edificação da igreja. A oração em línguas nos edifica, porque o próprio Espírito de Deus ora por nós. Isso é uma verdade. Mas quando essas línguas estranhas ela é interpretada, edifica a igreja. E o próprio apóstolo Paulo, ele afirma que as línguas estranhas, quando ela é interpretada no culto, ela pode servir de consolo para a comunidade. Fato é, irmãos, que isso não acontece sempre. Quem já percebeu? Óbvio que todos já perceberam. É uma experiência a cada tempo que o irmão se levanta numa comunidade, ora em línguas, outro irmão se levanta e interpreta essas línguas estranhas para a edificação da igreja. Por quê? Porque a interpretação é uma profecia. Se alguém for tomado em línguas e outro irmão com o dom de interpretação de línguas interpreta, é Deus falando para a comunidade. Não é Deus falando para um sujeito, não é Deus falando para um indivíduo, não é Deus falando para um irmão, é Deus falando para a comunidade. Por isso serve de consolo, como também pode servir de confronto. E nós precisamos ver essas experiências, irmãos. Isso não é imputado sobre nós como resultado de uma religião. Por que nós devemos buscar por essas experiências? Porque é um atestado de espiritualidade de uma comunidade. Então quer dizer que se alguém ora em línguas e outro interpreta, é o resultado ou atestado de que a comunidade é saudável? Sim e não. Sim, porque tem a ver, mesmo as línguas estranhas sendo um dom de Deus, e os dons de Deus são irrevogáveis, quando isso acontece, tem a ver com a sensibilidade espiritual de uma comunidade. É por isso que a sua espiritualidade, junto à minha, junto à do irmão que está do seu lado, ela constrói a espiritualidade coletiva. Por isso você não é dono do seu nariz espiritual. É por isso que quando nós nos comprometemos a viver uma vida de pecado, nós comprometemos a espiritualidade da comunidade. E uma vez que a espiritualidade da comunidade ela é comprometida por causa dos nossos pecados espirituais, esse tipo de realidade não acontece, irmãos. Mesmo sendo um fato extraordinário e não ordinário, a pergunta é: por que não acontece? Porque nós precisamos orar mais. Nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos ser mais espirituais. Digam amém. Então a glossolalia, ela é manifesta nessas duas realidades: oração pessoal, edificação pessoal, e quando interpretado na comunidade, funciona como profecia de Deus para a mesma. Ou pode ser também que a interpretação dessas línguas estranhas seja como uma profecia para uma nação. Não somente para uma comunidade, mas para uma nação e afins. Porque é profecia. Dito isso, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Abre sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós falamos a leitura do versículo 4 ao versículo 11. Só para a gente fechar um ponto aqui que eu acho muito importante nós falarmos. Dentro dessa realidade do falar em línguas, nós temos o falar em línguas numa perspectiva de um idioma único, e nós temos também a perspectiva de um idioma com variedade de línguas, como disse o apóstolo Paulo. Então, quando nós somos batizados no Espírito, você recebeu um idioma, apenas um idioma. Outros irmãos que foram batizados no Espírito, na mesma experiência, recebeu o primeiro idioma e depois variedades nesse idioma. Na prática seria, quando nós recebemos o revestimento do Espírito, nós recebemos de Deus uma língua. E é aquela língua que nós mesmos sabemos
como a falamos, na perspectiva do Espírito, impulsionado pelo Espírito. Outros irmãos receberam variedade de línguas. Então veja, o que distingue alguém que fala em apenas um idioma espiritual e outro irmão que é poliglota espiritual? Absolutamente nada. Quem fala em variedade de línguas, é a segunda classificação que o apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 14, quem fala em variedade de línguas não é super espiritual, não é mais espiritual do que quem tem apenas um idioma. Mas Paulo diz, você que recebeu apenas um idioma, busque por variedade de línguas. Por quê? Porque tem a ver com um tipo de maturidade espiritual. No mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, entre todos falam a mesma língua? Ele mesmo responde, não. Por quê? Porque um fala apenas um idioma, outros falam em variedades de língua. E o apóstolo Paulo encoraja que nós o busquemos esse dom de variedade de línguas. Então digamos que você é um irmão que fala apenas um tipo de línguas estranhas, e você tem 10 anos falando o mesmo tipo de idioma espiritual. O apóstolo Paulo te encoraja, através de 1 Coríntios capítulo 14, que você busque o dom de variedades de línguas, ou seja, na prática se torne um poliglota espiritual. Por quê? Porque tem a ver com um tipo de ascensão, ou crescente, ou desenvolvimento da nossa espiritualidade. Atos dos Apóstolos capítulo 2, o apóstolo Lucas ele escreve, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo o capacitava. Havia em Jerusalém, preste muita atenção nesse verso 5, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ou seja, o som do versículo 2, o som que se ouviu, o som que veio do céu, esses estrangeiros que estavam em Jerusalém de toda parte do mundo, ao ouvirem esse som, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa. Então, nessa multidão aqui, irmãos, tem crente e tem descrente. Tá? Nessa multidão que Lucas está escrevendo, que ficaram perplexas quando escutaram esse som, e foi um som extremamente audível, é como se um som agora fosse ecoado e toda São Paulo, todos os estados de São Paulo, o estado de São Paulo, juntamente com todas as suas cidades interiores, cidades satélites, e todo mundo ouvisse esse som. E um entrasse em conexão com o outro e perguntasse, vocês ouviram também esse som? É isso que está acontecendo. Todos em Jerusalém. Veja bem, foi uma experiência específica na cidade de Jerusalém, em Israel. Então todos eles escutaram esse som. E após eles escutarem esse som, o texto diz que eles ficaram perplexos. Eles entenderam naquele momento que se tratava de alguma coisa sobrenatural. Quando eles fizeram isso, irmãos, eles se juntaram no mesmo lugar. E depois que eles se juntaram, pois cada um ouvia falar sua própria língua. Cada um ouvia falar a sua própria língua. Versículo 7. Atônitos e maravilhados, ou seja, extremamente preocupados, em sinal de alerta, mas ao mesmo tempo compreendendo que se tratava de alguma experiência sobrenatural, espiritual, eles perguntavam, acaso não são galileus que estão falando? O que está acontecendo aqui, irmãos? Eles ouviram o som, se juntaram no mesmo lugar, porque estavam perplexos com o som, e agora eles estão vendo galileus. Todos os irmãos sabem que Jesus é da origem da Galileia. Então, a galera da Galileia que estava em Jerusalém, começaram a falar nessas línguas do verso 2 do capítulo 2. Então há uma conexão
em todos os versos do capítulo 2. Para você entender essa pergunta que eles fizeram, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, o que esses galileus estavam falando, irmãos? Em línguas estranhas. Depois do som, o texto diz que foram separadas ou distribuídas línguas como de fogo. Imagina a visão de vários fogos, ou vários pequenos fogos nos céus. É como Lucas está interpretando essa experiência, tá? É a narrativa de Lucas diante dessa experiência, desse fato inédito. Então Lucas está enxergando línguas. Irmãos, eu não sei como isso. Me parece que tem a ver com um tipo de visão celestial também, porque ele está falando, é como se línguas como de fogo. Imagina, irmãos, talvez isso trazendo para o nosso contexto, e parafraseando, imagina um monte de palavras, e no meio das palavras, fogo. E Lucas está dizendo que essas palavras, no ar, e permeadas por fogo, pousou sobre cada um desses galileus. E quando pousou sobre cada um desses galileus, eles começaram a falar em outras línguas. Som, perplexo, gente do mundo inteiro preocupado com o que estava acontecendo, de repente vê os cristãos falando em outras línguas. E eles perguntam, não são galileus estes homens? O que eles estão falando? Obviamente que em línguas. Aí o versículo 8, então, como é que nós estamos ouvindo cada um de nós em nossa própria língua materna? Veja, irmãos, essa língua do céu, como de fogo, pousa sobre cada um desses galileus. Eles começam a falar em outras línguas. Lembra no início? Em idioma celestial. Mas nesse contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o falar em línguas é diferente de 1 Coríntios, capítulo 14. Porque Atos 2 é xenolalia. 1 Coríntios, capítulo 14 é glossolalia, oração em línguas, idioma do céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, esses irmãos estavam sendo impulsionados pelo Espírito e falando em idiomas estrangeiros. E aí esses idiomas estrangeiros, eles é dito a partir do verso 9. Partos, medos, elemitas e habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da providência da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de todas as partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Olha só. Imagina que agora é essa realidade. Tem japonês, tem americano, tem libanês, tem todo tipo de idioma, tem todo tipo de etnia nesse lugar, africano e afins. Só que de repente, irmãos, nós, brasileiros, somos impulsionados pelo Espírito Santo, nós começamos a falar em línguas, e o americano entende essas línguas em inglês. E o japonês aqui presente entende essas línguas em mandarim. E o africano entende essas línguas estranhas na própria língua nativa. É isso que acontece nesse texto bíblico. É por isso que o apóstolo Lucas, ele classifica esse tipo de experiência chamado línguas estranhas como xenolalia. E a palavra xenolalia do grego vem da palavra língua estranha ou estrangeira. Parece que é uma confusão, irmãos, porque a mesma língua de 1 Coríntios capítulo 14 é a língua estranha, porque no final das contas, todas as línguas realmente são estranhas. Mas essa de
Essas línguas de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todas as nações estavam compreendendo em seu próprio idioma. E a diferença de 1 Coríntios, capítulo 14, é que só Deus entende. Só Deus entende. E quando é interpretado, a comunidade compreende, recebe como uma profecia da parte de Deus. É por isso que essa classificação de línguas estranhas, chamada xenolalia, ou línguas estrangeiras, tem a ver com um tipo de sinal para os incrédulos. É por isso que Paulo diz que esse tipo de línguas estranhas não servem para os crentes. Não serve para os cristãos. Por quê? Porque tem a ver com cristãos sendo impulsionados pelo Espírito para falarem nessas línguas, mas, entretanto, são os descrentes que compreendem, são os descrentes que são edificados. Por isso que essas línguas estranhas têm a ver com um tipo de testemunho ao incrédulo. Na prática seria um sinal para o incrédulo de um Cristo que é poderoso. Por quê? Porque imediatamente depois dessa experiência, o que o apóstolo Pedro ele faz? Irmãos, veja, se Pedro não se levanta no versículo 14 para explicar o que estava acontecendo, o sinal não seria completo para os descrentes. Porque primeiro, os descrentes estavam compreendendo essas línguas de fogo, essas línguas estranhas em seu próprio idioma. Mas no final do versículo 12, o texto diz, atônitos e perplexos, eles perguntam, o que significa isso? No final das contas, seria o seguinte, esses galileus estão falando no nosso idioma, mesmo sem ter aprendido. Beleza, mas o que isso significa? Na prática, irmãos, mas de que isso é funcional? Alguém se levantar, impulsionado pelo Espírito, para falar em um tipo de idioma específico para uma nação. As pessoas compreendem, mas fica por isso mesmo. Até que Pedro se levanta no versículo 14 e diz, em alta voz, Pedro se dirigiu à multidão e disse, homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso que está acontecendo. Vocês não estão entendendo, mas deixe-me eu explicar o que está acontecendo. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Por quê, irmãos? Olha o contexto. Atônitos. Mas vendo que se tratava de uma experiência sobrenatural, no final das contas, eles não estão entendendo absolutamente nada. E a pergunta é, para que isso? Certamente, logo eles concluíram, está todo mundo bêbado. Está todo mundo fora de si. É por isso que eu suscitei lá no início que, dentro da academia, há um questionamento se essa experiência do falar em línguas deixa o homem em si ou fora de si. Enfim, fecha parênteses. Porque eles concluíram, o mundo inteiro está concluindo, essa galera está bêbada. Eles estão embriagados, eles tomaram vinho. Aí Pedro se levanta, não, queridos. Olha só a hora do dia, são 9 horas da manhã. Eles não estão bêbados. Esses homens não estão bêbados, pelo contrário, versículo 16. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que Joel está falando? O Espírito de Deus será derramado sobre todo tipo de pessoa, não sobre todas as pessoas. O Espírito de Deus não será derramado sobre todo mundo, é sobre todo tipo de gente. E aí Pedro está dizendo, isso que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel e foi um desejo de Moisés em Números capítulo 11. Por quê? Porque em Números capítulo 11, enquanto os 70 e Eldade e Medade estão fora do arraial, fora da porta da tenda, dentro do arraial, sendo cheios do Espírito, tomados pelo Espírito, e eles são tomados também em profecia, embora foi uma experiência única, o texto afirma isso,
quando Josué questiona Moisés, porque Eldade e Medade estavam fora da porta da tenda, ou seja, eles não deveriam participar dessa experiência porque eles não atenderam à convocação de Moisés. Moisés olha para Josué e diz: acaso você está com inveja? Glória a Deus, se todos da comunidade de Israel vivessem essa experiência, e Moisés continua dizendo, e profetizasse. Ou seja, em Números capítulo 11, quando o Espírito Santo cai sobre os 72, Moisés está dizendo: o meu desejo, Josué, é que Deus levante uma comunidade profética, onde todos compreendam essa realidade sobrenatural. E esse desejo do coração de Moisés se cumpre em Joel. Na profecia de Joel, obviamente. E a profecia de Joel se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É por isso, irmãos, que não existe ponto sem nó. A experiência do falar em outras línguas tem exegese bíblica, tem fundamento bíblico. Não é uma experiência ensandecida, não é uma experiência fora de si, simplesmente. É uma experiência impulsionada pelo Espírito. E aí Pedro está dizendo isso para todos os habitantes ao redor do mundo nessa experiência, visualizando essa experiência. Tudo o que está acontecendo foi profetizado por Joel. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e eles profetizarão a respeito das maravilhas de Deus. Diga comigo, elocução profética. Tudo que envolve línguas estranhas, interpretação, variedade de línguas, profecia, tem a ver com um tipo de locução profética. Por que é locução profética? Porque é uma fala impulsionada pelo Espírito. Dito isso, irmãos, essa experiência do xenolalia, ela foi vista lá no primeiro dia de janeiro do ano de 1900. Aquilo que nós falamos na introdução dessa série. Charles Fox Parham, ele estava reunido com seus alunos na escola bíblica Betel, e eles chegaram à conclusão que, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esse derramado do Espírito Santo era acompanhado por falar em outras línguas. Então veja, antes da experiência do falar em outras línguas acontecer no primeiro ano que é considerado, no primeiro século que é considerado o século do Espírito Santo, ou seja, o século passado, o século 20, antes da experiência acontecer, Charles Parham, um teólogo batista, juntamente com seus alunos, eles já tinham chegado à conclusão que a maioria das vezes que o Espírito Santo cai sobre pessoas, há elocuções proféticas. E quando eles interpretam o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e eles chegam à conclusão, Agnes Osman, a primeira mulher do século 20, pelo menos diz a história, ela foi batizada com o Espírito Santo. E detalhe, os biógrafos dizem que ela passou 3 dias falando em chinês. Isso é xenolalia. É um tipo de experiência profética e estática. Veja, irmãos, o dom de variedade de línguas, dentro dessa realidade de glossolalia e de xenolalia, tem 2 funções. A primeira é aperfeiçoar a minha oração. Isso é aplicação na mensagem agora. A primeira realidade, a primeira função do falar em línguas é aperfeiçoar a minha oração, é aperfeiçoar a minha espiritualidade. E a segunda, se houver interpretação, como já disse antes, serve como profecia para a igreja. Ou seja, falar em línguas é um dom que está sob o controle do Espírito Santo. E não é quando eu quero, ou quando o irmão que está pregando pede para que você fale em outras línguas. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11, ele diz que essas coisas são realizadas pelo Espírito. Ou seja, é impossível que o Espírito Santo ele seja derramado sobre a igreja com hora marcada. É por isso que em Atos dos Apóstolos capítulo 14, Números capítulo 11, Lucas capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 14, Atos dos Apóstolos capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 18,
Todas as vezes que o Espírito Santo caiu sobre os irmãos, eles falaram em outras línguas, foi de repente. É por isso que eu não devo falar em línguas de forma banal. Por mais que é um dom recebido de Deus, e esse dom está acessível a hora que eu quiser, tenha em mente uma realidade, de acordo com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, que você seja impulsionado pelo Espírito, se não é mantra. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz: para que todo mundo no culto público está falando em línguas? Para quê? Que tipo de edificação tem isso? É por isso que nós não oramos em línguas, irmãos, necessariamente no microfone, aqui no nosso púlpito. Por quê? Porque o culto de domingo é culto público. Se tiver um incrédulo aí, alguém que nunca adentrou as portas da igreja e não compreende nada de evangelho e cristianismo, ele vai entender o quê, irmãos? Pelo contrário, como essas pessoas de Atos dos Apóstolos capítulo 12 vão ficar atônitos e perplexos. O que está acontecendo? Tem um monte de maluco usando droga. Foi isso que aconteceu, tão bêbados. É por isso que Paulo está falando: gente, use isso aqui com sabedoria, com consciência do Espírito. Não há nenhum tipo de problema, irmãos, no nosso culto público, vocês orarem em línguas baixinho. O que não pode é a comunidade inteira ser envolvida e está todo mundo falando em línguas e o incrédulo está aí no meio, ninguém interpreta, ninguém diz para ele o que está acontecendo. Paulo está dizendo isso. Embora isso edifique a comunidade. Em algum momento, no nosso culto público, você está ouvindo alguém orando em línguas do seu lado. E às vezes incomoda, irmãos. Às vezes incomoda. Ainda mais quando o irmão está orando em línguas como um mantra. E você está tentando se concentrar na orientação de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, o culto racional, o culto consciente, o irmão está atrapalhando orando em línguas. Ora baixinho, irmãos. Ah, está controlando o mover do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14. Use o dom com sabedoria. Se é para a sua edificação, isso quer dizer que é para a sua, não me edifica, ora baixinho. Paulo diz que objetividade, ou que resultado nós teríamos se mais de 5, dentro de um culto público, em uma comunidade, começasse a falar em outras línguas, sem que alguém se levantasse e interpretasse. Paulo diz: que proveito tem isso? Amém, irmãos? Está proibido de, eu vou até traduzir isso aqui agora, para não ser subentendido. Está proibido de orar em línguas? Não, irmãos, pelo contrário, a gente é penteca. Ora em línguas. Bruno estava orando atrás de mim ali em línguas, mas eu vi que ela pelo Espírito. Eu senti, né? Pode até que eu senti errado, irmão. Mas uma coisa é se nós nos envolvermos, todo mundo aqui, e está a irmã aqui do Afeganistão sem entender absolutamente nada. Aí Paulo diz: por favor, gente, não existe só esse dom. E se for fazer uso, faça com sabedoria. Ou seja, o Espírito Santo não se manifesta com hora marcada. Finalizo esse ponto para a gente concluir a mensagem. Nós podemos, ao final dessa mensagem, orar por batismo no Espírito Santo, irmãos? Podemos. Agora, qual garantia que alguns irmãos que não são serão batizados no Espírito e falarão em outras línguas? Nenhuma. Porque Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Espírito Santo caiu depois de um resultado de 120 dias de oração. Aí está todo mundo sentado, fazendo o que eu, certamente orando, mas como eles estavam orando, o texto não diz. O texto diz que eles estavam assentados. Está todo mundo sentado, de repente o Espírito Santo caiu. Se estava ouvindo a palavra, se estava, enfim, meditando, orando, o texto não diz. O texto diz que eles estavam assentados. Eles não marcaram o dia do avivamento. Eles creram na promessa, se submeteram a uma vida piedosa de oração, e não foi a oração que fez o Espírito Santo descer. O Espírito Santo desceu porque já tinha sido predito por Ezequiel, por Malaquias e por Joel. E por que o Espírito desceu consequentemente depois da oração? Porque a moeda do céu é fome. Quando eu oro pedindo por uma experiência sobrenatural, e quando Paulo diz, buscai os dons espirituais com zelo, a palavra zelo vem da tradução zelote, e a palavra zelote tem a ver com fanatismo. Paulo está dizendo, busque os dons espirituais como um fanático. Por quê?
Porque você está mostrando para Deus e dizendo para Deus, eu quero isso porque eu tenho fome disso. Eu desejo isso para o meu espírito. Por isso o batismo no Espírito Santo não tem hora marcada. E nós concluímos, o de repente de Deus pode acontecer na ordinariedade da sua semana. O de repente de Deus pode acontecer no seu trabalho, irmãos. Pode acontecer, meu irmão, quando você está lavando a louça. Pode acontecer, minha irmã, quando você está lavando a roupa. Pode acontecer quando nós estivermos em um ônibus, dirigindo o carro. O de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento, porque o de repente de Deus é acessível. E eu concluo dizendo, pentecostalismo não é só falar em línguas. Pentecostalismo não é emocionalismo. Pentecostalismo é pentecostalidade. Os fatos bíblicos históricos apresentados foram marcados pelo falar em línguas, mas o objetivo final não era falar em línguas. O irmão que for pregar semana passada, ele vai falar sobre isso. O objetivo final não era somente falar em línguas, é ser uma testemunha empoderada. O falar em línguas é apenas um sinal, não é o fim em si mesmo. Portanto, mesmo sendo um sinal, não despreze o sinal, mas entenda que a verdadeira busca deve ser por uma experiência que nos transforme em uma testemunha viva do Evangelho. Qual que é o fim, irmãos, da oração em línguas? Mesmo que ela edifique o nosso espírito, ser transformado, queridos. As experiências sobrenaturais, elas atestam a nossa espiritualidade, sim, mas o fim não é esse. Não é um tipo de termômetro balizador. É o que Cristo está produzindo em nós por intermédio do Espírito através dessas experiências. Ou seja, o que valida a experiência é se após essa experiência, eu estou me tornando cada vez mais uma testemunha fiel de Cristo. Por isso, meus irmãos, ore em línguas, mas certifique-se de que você é, de fato, uma testemunha fiel do Evangelho. Seja um pentecostal com pentecostalidade, faminto por Deus, fervoroso e apaixonado, e não apenas o emocionado em abstinência de experiência. A nossa jornada cristã, irmãos, não é uma peregrinação em busca de experiência em experiência. É transformação de glória em glória. A busca pela experiência tem o seu lugar. E nós devemos buscar com fanatismo. Porque fanatismo tem a ver com o resultado de fome, de um desejo que importuna o nosso espírito. Mas o fim não é somente isso. Porque senão nós seremos pentecostais em abstinência de experiência. O cara vive daqui e acolá e vai para os maiores eventos onde nego roda no manto, ele vai atrás do profeta para profetizar, ele vai atrás da Maria do Monte porque ele é um louco ensandecido em busca de experiências e está em abstinência espiritual. Entretanto, também não seja um crente morno que se acostumou com a rotina da religião. Não seja um fanático. Aliás, seja um fanático. Mas não viva com crise de abstinência por experiências espirituais. Mas também, irmãos, não seja um crente morno que se acostumou a vir à igreja domingo após domingo. Nós precisamos resgatar esse anseio por experiências sobrenaturais. Embora elas não fundamentam a nossa fé, mas trazem fervor, paixão para a nossa jornada com Cristo. Fica de pé no seu lugar, queridos.